Olá, oitavo ano, que alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Visto blusa azul, calça jeans clara, tenho olhos claros, uso óculos com armação preta, tenho um cabelo tamanho médio, sou baixa, não tão alta, estou no momento aqui, em pé apresentando, de pé apresentando aqui a aula e não estou sozinha como sempre, tenho comigo Midiane, tornando a nossa aula muito mais acessível e tenho também comigo minha parceira de trabalho, que ama estar trabalhando, planejando junto, não é? Apresentando essa aula, né, apresentando este conteúdo, trazendo este conteúdo para vocês. Minha parceira Camille Borba. Olá, lindezas, tudo bem? Como vocês estão hoje? Espero que muito bem animados para esta aula interessantíssima do oitavo ano. Já adianto que vocês verão este rostinho ainda hoje, certo? Na última Sim, aula, então me esperem, que a gente vai trabalhar coisas muito legais. Não vou aqui fazer merchandise da minha aula na aula da minha companheira, mas como vocês sabem, eu estou aqui no chat esperando vocês. E aqui a gente pode conversar sobre tudo, pode tirar dúvida, fazer comentário, elogios, né? Porque uma professora dessa, minha gente, vocês têm que valorizar e elogiar muito. Então, já sabem, estou aqui esperando por vocês, tá? Qualquer dúvida, joguem aqui no chat. isso mesmo, Camille. Pois é, usamos palavras aqui, não é? Como parceira, companheira, não é? Parceria, companheirismo. É tudo, minha gente, nesta vida. E nós só temos essas coisas se estivermos conectados uns com os outros. E estamos, não é, Camille? Com E certeza. precisamos também nos conectar com vocês, que são as pessoas mais especiais. Quem são essas pessoas? Nossos alunos e alunas. Acolham com carinho língua portuguesa, pois é uma disciplina tão importante quanto todas as outras. Então, nosso tema da aula de hoje é biografia e autobiografia. E aí, vocês já viram este conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Estaremos revisando este conteúdo, lembrando, ou de repente não estaremos lembrando, vocês estarão tendo este conteúdo pela primeira vez. Então, vamos aprender mais um pouquinho, ou aprender sobre biografia e autobiografia. É bem legal este conteúdo. Vamos lá. Então, gostaria de lembrar mais uma vez aí, Camille já falou do nosso aplicativo, não é? E também do nosso canal de YouTube. Então, vocês podem assistir a aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vamos revisar aí as biografias e autobiografias se diferenciam. É isso, professora, travando língua aí, não é? Vou ler novamente porque nós precisamos ler, reler todas as vezes que for necessário. As biografias e autobiografias se diferenciam a partir dos seus objetivos. Elas podem se manifestar em textos curtos ou livros, na capa ou mesmo no livro inteiro. Possuem estruturas jornalísticas, jornalística, vírgula, investigativa, cronológica e organizada. Então, a biografia e a autobiografia, para ser escrita, é necessário, né, essa investigação, essa busca pelos dados da vida da pessoa que está sendo biografada, ok? Então, já a autobiografia é escrita pela pessoa biografada. Então, a autobiografia é a própria pessoa, não é, que faz, ela escreve o que ela quer inserir nessa sua autobiografia. Professora Adriana, vamos, Sim, assim, destacar, né, as palavras. Quando a gente tem vamos. biografia e autobiografia. Eita, esse prefixo aí.
que indica a Sim, si mesmo, né? Quando eu faço uma autoanálise, análise. é uma análise que eu faço de mim mesmo, uma autobiografia, é uma biografia que eu faço de mim. Então, às vezes, a gente nem precisa de fato de uma definição Sim. tão clara, tão explícita na vida, se a gente está ligado nos prefixos, nos sufixos, no que as palavrinhas significam, não é isso? Isso. Bem lembrado, professora Camille, não é? Então, a autobiografia, quando foi colocado aí no slide, não é que é a própria pessoa que faz. Então, é a pessoa que fala aquilo que ela quer falar sobre si mesma. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouco sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade. Não é? Eu não sei quantos de vocês já andaram, não é, pelas ruas da cidade de Recife, na nossa cidade maravilhosa. E aí temos o circuito dos poetas. E aí encontramos, não é? João Cabral de Melo Neto, temos também Carlos Drummond, Clarice e tantos outros. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês, oitavo ano, sobre Carlos Drummond, não é mesmo? Então, ele nasceu, vou colocar aí para vocês. Por favor, Cleito, tela cheia. Carlos Drummond de Andrade, né, nasceu em 1902, faleceu em 1987, foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí vocês, oitavo ano, já ouviram é, esse poema de Carlos Drummond? Ou essa frase que é tão falada, discutida? Se não viram, não ouviram, ou se ouviram e não explicaram para vocês, por que eu trouxe para vocês? Porque vocês estão assim, indo rumo ao ensino médio. E aí vocês irão, não é? Ter esse contato maior, mas eu acredito que vocês já tiveram esse contato. Se não tiveram, leiam mais sobre Carlos Drummond. Não é? Ele é um poeta incrível e eu vou estar falando sobre ele. Não é? Então, é muito profundo esse poema dele. Né? Tem várias interpretações e é bem legal. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, de Mato Dentro, interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Era filho dos proprietários rurais Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Então está aí mais um dado, não é? Uns dados assim, não é? Da biografia de Carlos Drummond de Andrade. Para se compreender a importância de Carlos Drummond de Andrade, é preciso encarar sua obra poética sob dois aspectos distintos, embora complementares. Primeiramente, é preciso considerá-la sob a perspectiva da história da literatura brasileira, compreendendo a contribuição que lhe fez o poeta. Em segundo lugar, pelos valores que ela tem por si só, intrinsecamente, os quais devem comprovar a grandeza do escritor e a excelência de seu modo de usar a língua portuguesa, bem como a universalidade e a atualidade permanente de seus textos. Em seus poemas, Drummond desenvolve uma reflexão de caráter existencial, questionando a posição do indivíduo no mundo que se tornava cada vez mais artificial e tecnológico, assolado por guerras e pelo surgimento de armas como a bomba atômica. Então, quando Carlos Drummond, ele apresenta os seus poemas com um misto de sentimentos e por ser um homem intelectual, né, da época, ele traz dentro dos seus poemas algumas palavras, né, alguns termos que relata tudo aquilo que estava sendo vivenciado na sua época e por todos aqueles, não é,
que estavam aqui presentes no mundo, no Brasil, e aí ele se referia muitas vezes aos acontecimentos políticos do nosso país, mas também aos acontecimentos políticos mundiais, e ele é profundo nos seus poemas. Então, nesse sentido, ele deu densidade à universalidade à poesia moderna brasileira. Então, ele traz para a gente, não é, essa grandeza das suas reflexões sobre tudo o que está acontecendo. Além disso, sua obra abrange grande multiplicidade de temas e de situações do cotidiano. Que o poeta ele traz, não é? Ele faz é como se fosse um filtro, não é? Da sua subjetividade, o que ele pensa, o que ele está... É como se ele fizesse um filtro de tudo e colocasse para a sociedade, né, por meio dos seus poemas, os seus pensamentos, como ele estava vendo tudo ao seu redor. Então, isso é interessante porque é a visão de Carlos Drummond. Se outra pessoa com outro olhar sobre a realidade falasse sobre o surgimento da bomba atômica, falasse sobre o avanço da tecnologia, de repente transcorresse com uma outra proposta de discurso. Mas ele vem com a sua leveza e, ao mesmo tempo, sua densidade, né? Tem peso o que ele fala, porque ele fala com conhecimento, né? E com muita sabedoria quando ele coloca os seus termos dentro dos seus poemas, né? E verdade também. Professora Pode Adriana, falar, Camille. Só um adendo, assim, que a gente precisa... Eita, gente, eu ia caindo aqui. Que a gente precisa... talvez começar a exercitar o olhar para a literatura, para a poesia, como também uma forma de conhecimento. Não é somente fruição estética, não é só aproveitar... Fruição foi, né, pesado, gente. Não é só a gente não só aproveita esteticamente, a gente não só se deleita ou acha bonito, nossa, que verso lindo. Não, sim também, mas a literatura e a poesia, ela tem também esse peso de um olhar do mundo, de uma reflexão do ser no mundo, da nossa relação com as outras pessoas, com nós mesmos. Então, assim, às vezes, principalmente porque, como no caso de Drummond, há poetas e há escritores que trazem toda a história daquele momento nos seus poemas. Então, não é só esteticamente agradável, é também de conhecimento histórico, é também um ponto de início de reflexão sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Então, acho que a gente precisa exercitar um pouco esse nosso olhar, de olhar para a literatura, para a poesia, para a arte, no geral, também como formas de conhecimento e de compreensão de como é existir no mundo. Isso, professora Camille, e isso é muito importante, 8º ano, sabe por quê? Porque precisamos exercitar a nossa interpretação textual. E quando estamos diante de um poema, precisamos olhar, não é, para o estilo, não é, toda a estética do texto, a ética existente, não é, nesse texto poético e também, não é, esses valores. Porque todo texto tem um discurso de alguém que escreveu. E quando eu falo e dou ênfase a este poeta, é porque eu como professora, né, estudante da língua portuguesa eternamente, né, nós encontramos em seus poemas, nós encontramos ali um discurso, não é, reflexivo sobre política, sobre a vida, não é, sobre situações desagradáveis que acontecem no dia a dia, no cotidiano de todas as pessoas. E aí, quando lemos com este olhar e fazendo esta interpretação, o poema se torna ainda mais precioso na nossa vida, não é? Então, vamos ler poemas, vamos conhecer a vida dos autores, é o 8º ano, é tempo desse despertamento. Vamos lá. As circunstâncias ou a ausência delas são recriadas em poesia,
mas sempre de maneira inesperada. Se o poeta conseguisse extrair certa beleza melancólica das coisas mais improváveis e dos fatos mais banais. Então, ao mesmo tempo, seus poemas não deixam de apresentar um certo desencanto com a vida, traduzido sob a forma de humor e ironia, mostrando que a existência humana oscila entre a tragédia e a comédia. Então, quando estamos diante, não é, do dia a dia, do nosso cotidiano, eu sempre falo na minha turma de sexto ano e falo com vocês também, porque são nossos alunos e alunas, não é? A vida é um misto de acontecimentos. Há acontecimentos bons e ruins. E Carlos Drummond tinha essa visão sobre a vida. Então, a nossa vida ela tem sempre momentos de tragédia, que representa um momento ruim, não é? E a comédia, onde aciona, não é? O riso, a alegria, a felicidade, não é? A descontração. E aí é muito bom assistir um espetáculo, não é? Uma apresentação de comédia. Mas a tragédia traz para a gente aquele suspense, não é? E há momentos que há aquele momento de tristeza. Na vida real é assim também. Mas é interessante porque os dois momentos nos causam emoções. E essas emoções gerenciadas, elas nos fortalecem. Elas nos ajudam muito, não é? No dia a dia. Então vamos lá. Contudo, como sua carreira literária se estendeu por mais de 30 anos, é verdadeiramente impossível caracterizá-la de um modo breve. Então, a sua carreira como escritor durou 30 anos. Duraram 30 anos, então não tem como falar dele, não é? Em poucas palavras. Drummond foi um escritor extremamente versátil, que, em termos de conteúdo, acompanhou os problemas individuais e sociais que sua época lhe apresentou, mas mostrando-os por uma perspectiva pessoal e humana que a mantém sempre atual. Afinal, desde a antiguidade, são temas universais, por exemplo, a perplexidade do indivíduo diante de um modo quase sempre hostil, seus sentimentos pelas pessoas e pelas coisas, o amor, a solidão e a morte. Seu estilo é, ao mesmo tempo, sofisticado e simples, ou até mesmo popular. Se escreveu poemas alinhados com a vanguarda modernista, também compôs textos que se enquadram no concretismo, uma das últimas tendências da poesia brasileira do século XX. Se abordou temas do cotidiano também, deixou de lado para atingir questionamentos filosóficos ou reflexões metalinguísticas que abordam a própria linguagem. Reflexões que muitas vezes estão expressas numa simples quadrinha ou mesmo no soneto, mas que têm a profundidade de um tratado de metafísica. Será que o homem é intenso, profundo? Ramo da filosofia que estuda os fundamentos da existência ou realidade, ou de estética. Ciência, o ramo da filosofia que trata do belo nas artes e na natureza. Então, vamos ler um poema de Carlos Drummond de Andrade. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mal nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher.
De uma história não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, vocês percebem a grandeza, não é? De Carlos Drummond, este poeta que estamos analisando a sua biografia. E aí é interessante porque ele fala, não é, dentro de um poema, ele coloca o que ele está vivenciando no seu dia a dia. Professora Adriana, interessante notar, né, Sim. que ele começa o poema falando: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Ora, se ele não canta o passado nem o futuro, o que é que ele canta? O presente. Presente. E aí é muito curioso que ele, ó, estou preso à vida. Você tem vários momentos aí Sim. que ele vai mostrando, ó, o presente é tão grande, não nos afastemos. Então é interessante também você ter uma posição presente, né? O poeta ali Verdade. está falando do presente. E o interessante, Camila, que quantos anos se passaram, e ele, quando diz que não se tornaria um poeta caduco, é que ele fala do que estamos vivenciando hoje, não é? Quando ele diz que não estaria, não é, distribuindo entorpecentes, que é drogas, não é? E nem cartas suicidas, não é? Ele estaria, não é, atento a tudo que estava acontecendo ao seu redor, não é? A vida presente. Então, eu trouxe para vocês o significado da palavra no plural taciturnos, não é, que ele usa aí. E é interessante também ler o poema e pensar, pensar nas palavras que não são tão comuns no nosso dia a dia. Então, taciturnos é o mesmo que aborrecidos, calados, melancólicos, reservados, silenciosos, sombrios, tristes, tristonhos. Então era assim que ele observava que os seus amigos à sua volta estavam. Então vamos analisar um pouco o poema rapidamente, não é? Então, Mãos Dadas, o poema que faz parte da obra do Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Neste poema autobiográfico, Drummond, através da voz lírica que fala, reafirma sua consciência da existência de outros homens, seus companheiros. Não mais se refugiará na solidão, porque o que lhe interessa é o tempo presente em que se acha inserido. Então, na verdade, é um rompimento com o passado, com o romantismo, enquanto ideologia estética literária, sente-se liberto de tudo isso, uma verdadeira profissão de fé, autobiográfica num poema. Então, ele é muito verdadeiro. Então, eu tenho algo em comum com ele, porque eu encontro nele essas verdades. Então, comecem a ler, a reler os poemas, poesias, interpretando e vendo toda essa beleza que existe nos poemas e toda uma riqueza de conhecimento. Vamos lá. Então, hora de praticar. Então, eu gostaria que vocês estivessem prestando atenção nesse exercício, não é? Marque a afirmativa correta sobre o texto biográfico. É um texto literário porque conta fatos reais. Biógrafo escreve sobre a vida do poeta. A biografia é escrita na primeira pessoa do singular. É um texto que narra a história de alguém. E aí, percebam o enunciado da pergunta. Marque a afirmativa correta sobre o texto biográfico. Não se pergunta sobre a função do biógrafo, não se pergunta o que é um texto literário. Então, qual é a resposta, oitavo ano? Vamos pensando aí, não é? Eu não deixaria vocês na mão sem a resposta, porque essa aula vai ser vista e revista por vocês. Então, a resposta é o último, não é? Que é um texto que narra a biografia, é um texto que narra a história de outra pessoa. Então, vamos lá?
Então, Camille, vamos nos despedir, porque o tempo ruge, Infelizmente, passa a aula terminou. rápido. Porque quando a gente fala de coisa boa, e coisa boa, eu digo que literatura, né? Sou aqui bem puxando a sardinha para nossa área. Claro. A aula, né, acaba rapidamente. Eu espero que vocês tenham conhecido, né? Se não conheciam o poeta, e tenham essa curiosidade. E tentem olhar para a literatura com esse olhar de como fonte de conhecimento também, tá? Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. E até mais tarde, viu? Que tem aula comigo daqui a pouco. Recebam agora as professoras de ciências que vão arrasar. Então, um beijo. abração para todos vocês, 8º ano, e até a próxima, pessoal.